Olá, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso estudo da noite de hoje, aqui pela página do Centro Espírita Nosso Lar, onde nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. O capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei. Nosso item da noite de hoje é o item número 3. Eu peço que, por favor, possam me dar um retorno sobre o áudio, se o vídeo, se está tudo bem, se eu estou audível, né? Se está tendo algum corte, alguma falha na imagem, por favor, para que a gente possa prosseguir, né? Gozando de todos os recursos que essa plataforma nos oferece, né? Com áudio, com vídeo e principalmente a distância, né? A distância só fisicamente, porque pelo coração nós sabemos que são as fiéis e verdadeiras ligações que nós construímos espiritualmente ao longo da nossa existência, da nossa trajetória. O nosso tema é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o nosso estudo, Não Vim Destruir a Lei. O item é o item 3, Cristo, né? Nós estamos falando aqui das revelações, das 3 revelações. E nosso item é o item 3. 3 e 4. Podemos continuar? Oi, Su. Boa noite. Podemos continuar? Então, a segunda revelação, Cristo, justamente, é o nosso tema da noite de hoje. Vamos lá. Eu separei para que a gente possa introduzir o nosso encontro de hoje a mensagem de número 41 do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem quiser depois dar uma olhada na mensagem, né, refletir sobre ela, vamos lá. É a mensagem intitulada de A Regra Áurea. É uma mensagem do Espírito de Emmanuel, do capítulo 22, versículo 39 do livro de Mateus, né? É uma reflexão de Emmanuel, uma interpretação dessa mensagem que é intitulada de A Regra Áurea. Qual seria essa regra áurea? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus foi quem nos falou essa regra, né? Esse mandamento, esse conceito transformador, essa revelação, né? Uma revelação que é vivida, vivenciada, experienciada, exemplificada. E Emmanuel fala muito bem sobre essa mensagem da seguinte forma: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos:
A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, admiradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E até hoje, essa luz clarifica-nos a alma, o espírito, que vamos caminhando nessa estrada ascensional rumo a este modelo divino, magnânimo e augusto, que é o nosso Senhor Jesus, né? Que nos ampara, nos inspira, nos envolve sempre e, como um professor fiel, não cansa de nos repetir a acústica da alma suavemente esse ensinamento universal e primordial, essencial para o nosso progresso enquanto espíritos imortais. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a divina regra, a regra áurea, a regra para nós aqui matriculados neste OB Escola, sob as diretrizes, o amparo e a proteção de Jesus. Vamos fazer uma prece, vamos fazer a nossa prece, vamos nos irmanar agora pelo pensamento, né? Evolar as emoções, os sentimentos do nosso coração, a fim de que consigamos, através deste fluido, né, que nos envolve, nos ligarmos e com isto ascendermos em pensamento ao alto, rogando o amparo de que precisamos. Então eu convido a todos que, onde quer que estejam, possam fechar os olhos nesse momento, a fim de que melhor possam se concentrar, né? Se possível, se não, acompanhe as minhas palavras com os olhos abertos. O importante é que emanemos de nossa diminuta personalidade, ainda tão pequena, ainda tão falha, a vontade sincera de nos ligarmos com o pensamento de Jesus. Divino Mestre, Divino Amigo, Divino Guia e Modelo da humanidade, pedimos-te humildemente que nos inspire neste momento, que nos envolvas com teu amor. Volve teu misericordioso olhar sobre todos nós aqui na terra. Ampara-nos a falibilidade, nosso lado fraco, às vezes que não conseguimos amar, às vezes que não conseguimos exemplificar em nós os teus ensinamentos da tua divina boa nova. Mas ser-nos, Senhor, o sol de esperança a clarificar novo dia dos horizontes de nosso espírito. E neste instante te pedimos, humildemente, que conceda-nos a tua divina inspiração e a tua imensurável paz. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a nossa live de hoje, o nosso assunto, Cristo. Nossa, que responsabilidade, né? Falar sobre a segunda revelação, que é o Cristo. Em outra live, se vocês buscarem aqui no nosso histórico, aqui na página do nosso Centro Espírita Nosso Lar, vocês verão que a gente fez já uma palestra falando sobre revelação. Mas não custa nada a gente dar uma relembrada, uma rebuscada sobre esse tema, revelação. Por que revelação? O que seria revelação? Não é verdade?
Nós sabemos pelos estudos espíritas que nós fomos criados um dia das mãos de Deus, o nosso Criador, né? Simples e ignorantes. Existem dois elementos, segundo o Livro dos Espíritos, ao qual nos é dado saber, constituintes de todo o universo. Nós temos o elemento material, que dá origem a toda a matéria ponderável e imponderável, e nós temos o elemento espiritual, que este se diferencia e se individualiza, né, junto com o elemento material, a fim de que ele alcance as culminâncias da razão, do entendimento, do livre pensamento, da formação da mente e de seus caracteres que vão aí lhe dando através da alteridade, né? Vão aí lhe definindo, vão nos individualizando ao longo dos séculos. Esse é um processo milenar, né? É um processo que nós não temos como, nossa mente, né, nosso entendimento, a parte em que nós conseguimos conceber, como somos seres limitados ainda com uma porção de tempo, nós precisamos dimensionar o tempo para poder entender alguns processos. Quando a gente fala às vezes da criação, do início, o que seria esse início? Onde se está esse início? Onde nós começamos? Onde vamos terminar? Então a nossa mente, né? Se nós terminamos, nós temos uma ideia de finitude, então a nossa mente vai aí tentando entender o seu redor, entender o mundo, entender a si mesma com esse processo, né? Com esse dimensionamento. Então, limitados pelo tempo, nós obviamente precisamos de um tempo. Mas o que podemos entender através da revelação espírita e dos estudos da doutrina espírita é que esse tempo é totalmente desconsiderável quando nós tratamos de eterno, de Deus, de ilimitado, de plano absoluto. Então nós temos Deus, né? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que está acima de qualquer compreensão. Nós, com nossa mente, não conseguimos ainda individualizar este ser. Nós conseguimos sentir, nós conseguimos perceber através das suas leis. E quando Ele nos cria e que faz toda a criação igualmente, Ele parece que é uma assinatura em toda a sua criação. É uma assinatura que se patenteia, que se evidencia e ao mesmo tempo que se oculta. Por quê? Porque Ele deu à sua criação, no ser humano, a oportunidade do espírito imortal que está ali, progredindo, né? Evoluindo, conhecê-lo através do pensamento. Não só percebê-lo, não só senti-lo, mas conhecê-lo. Porém, os Espíritos nos falam que para conhecermos a Deus, nos falta um sentido, uma faculdade que nós ainda não temos. Parece-nos, pelos ensinamentos dos Espíritos, que nós temos ali, né, em torno de nós, por conta de nossas imperfeições, um impasse, uma impossibilidade, um obstáculo, né, que nos impede de conhecer o Criador, de entender as coisas divinas, de perceber as realidades desse plano absoluto, desse plano eterno. E aqui e acolá, né, em nossa trajetória humana, em nossa trajetória evolutiva, essa luz de conhecimento se reflete sobre o nosso entendimento, sobre a nossa possibilidade de perceber, de entender, né? Como dizia, sobre a nossa cognoscibilidade. Se torna entendível, se torna cognoscível
partes dessa verdade, partes dessa realidade. É uma luz que se reflete num grande prisma, no imenso cristal, e em várias faces e em vários tempos da humanidade vai aí se refletindo de acordo com aquilo que nós já pudemos compreender. E a doutrina espírita nos traz com muita propriedade a chave para entendermos essas revelações, né? Então, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, nós temos primeiro Allan Kardec nos falando do decálogo que nós encontramos esparsamente no livro de Êxodo, né? Na Torá, nas Escrituras, no Antigo Testamento, né? Onde nós não temos 10 mandamentos. Agora, atualmente, nós temos nas traduções atuais, mas antigamente nós tínhamos o quê? Esses mandamentos esparsos. Aqui e acolá você encontrava essas propostas enviadas por Deus através de Moisés, né? Está lá no livro do Êxodo, nós vamos encontrar também em Deuteronômio, nós vamos encontrar o quê? Um conjunto de diretrizes, um conjunto de leis, um conjunto de ensinamentos, né? Para um povo que precisava naquela época naquele momento, daquele tipo de conhecimento. Eu sou o teu Deus, todo-poderoso, único. Lá fala que eu sou ciumento, não haverá outros deuses, né, diante de mim, pois eu sou um Deus ciumento. É um Deus que se impõe com temor, ou pelo menos ele é apresentado àquela humanidade numa proposta de temeridade, a fim de que, como que você às vezes fala para as crianças rebeldes, né? Vamos lá na nossa proposta pedagógica. Menino, não mexe nessa tomada. Tu vai pegar um choque. Menino, pelo amor de Deus, sai de perto dessa tomada. Menino, eu vou te pegar pelo braço e te tirar de perto dessa tomada. E o menino lá querendo colocar o dedo na tomada. E assim é a infância. E assim fomos nós um dia. E ainda permanecer, muitos de nós ainda não conseguimos sair da nossa infância espiritual, né? Para conseguir esta emancipação, esse entendimento, né, consciencial. Então, naquela época, né, que veio Moisés com aquele povo, estava na infância espiritual. Então, Allan Kardec traz esse resgate, né? Esse resgate greco-judaico-cristão para nós, nos apresentando essas sucessivas revelações, sendo a primeira em Moisés, com as características que eram convenientes, com as leis que eram de entendimento acessível, inteligível àquele povo naquela época, não é verdade? E depois nós temos o quê? Numa noite abençoada em Belém, sob as claridades do firmamento iluminado, pelos astros celestiais, onde um se destacava, polarizando ali a atenção daquelas pessoas, daqueles rústicos trabalhadores do campo, e pastores, e reis magos, e humanidade. Neste lindo cenário, a aura do Cristo envolve todo o nosso planeta, todo o nosso orbe, toda a nossa escola de seres, trazendo-nos depois de Moisés, desde o seu nascimento até a sua partida pela crucificação, o quê? A máxima exemplificação, não só o ensino, mas a máxima exemplificação de um conceito, amor, que já tinha sido falado anteriormente com Moisés, mas pouco se tinha exemplificado. De acordo com Emmanuel, nessa mensagem que nós lemos, olha o tanto de civilizações e de povos que já tinham essa regra áurea no seu entendimento. Chineses, romanos, gregos, egípcios. É uma verdade que parece que nos é insuflada a acústica de nossa alma. Às vezes aquelas pessoas mais sensíveis, aqueles espíritos que já chegaram em um patamar de consciência, de conhecimento, que já conseguem captar como espelhos mais limpos, mais límpidos, a fim de refletir à humanidade conceitos essencialmente divinos. E nisso se caracterizam revelações
e reveladores. Por isso que a humanidade é carente de revelações. Quando ela se encontra em situações de poder recebê-las, Deus as envia em todos os campos, não só no religioso. Já estudaram as revelações científicas? Já perceberam que aqui e acolá um cientista pesquisando, estudando determinado conceito, determinado micro-organismo, eureka, aparece por acidente um efeito totalmente desconhecido por aquele pesquisador e que faz um catapum, né, no mundo do conhecimento científico. Daí uma alavancada nesse conhecimento. Traz para nós oportunidades de vivermos, né, com mais conforto, com mais progresso. Vamos dizer assim, alimenta, né, os campos da tecnologia a qual nós chegamos. Então, nestas mesmas claridades, Jesus vem ao nosso mundo ensinar para nós, todos nós, né? Uma lei, na verdade, ele lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que ele não vem destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? Em algumas outras traduções nós vemos outras palavras que poderiam aí ser aplicadas na tradução, porque quando Jesus fala que veio dar cumprimento a essas leis, né, a gente fica meio mais cumprimento como? Ele vem cumprir toda a lei e os profetas, né? Ele vem cumprir os 10 mandamentos. É tanto que você vê que Jesus reencarna em uma comunidade judaica, né, judia naquela época. Ele está lá em Israel, em Jerusalém, junto com aquele povo e sob a orientação das leis mosaicas, sob a orientação daquele povo, né? Então ele começa, quando ele sabe, por exemplo, que João Batista é preso, né, como temos lá no Evangelho, e quando ele soube que João tinha sido preso, ele começa a profetizar, ele começa a ensinar. Então ele só inicia de fato o seu ensinamento ali quando ele sabe que João é preso, mas antes ele ainda aceita o ritual do batismo como sentido de início do seu divino apostolado, como início daquele momento em que ele ia se fazer para nós esse divino revelador, né? Então o que ele traz para nós? Não somente amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele só não funde toda a lei mosaica quando ele encerra esse ensinamento e diz assim: está aí toda a lei e os profetas. Por que se diz toda a lei e os profetas? Porque os profetas eram conhecidos por vivenciar a lei, por não alterarem e por viverem em conformidade com aquele ensinamento, com aquela lei mosaica. Mas o que acontece? Eram mais de 600 propostas, por incrível que pareça, que você podia ou não podia fazer dentro da lei mosaica para estar quite com Deus, com a sua consciência e com o próximo. E Jesus, esse de fato mestre divino, vem o quê? Além de exemplificar, contestar algumas partes e ensinar para nós o porquê que ele estava aqui e acolá reformulando determinado pensamento. Por exemplo, quando ele vai curar no dia do sábado, onde ele nos dá um ensinamento primordial, essencial, né? O sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Por que teu mestre não lava as mãos antes da refeição? De que vale lavar as mãos antes da refeição se o teu interior permanece impuro? Se o teu interior é onde se encontram as sujidades de que você deve se alijar.
né? Porque não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração. Então Jesus, ele vai ali ajustando, ele vai ali desenvolvendo esses ensinamentos e vai mostrando que desta série de ritos, desta série de diretrizes mosaicas, duas se destacam. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. E ele fala, inclusive, aqui no Evangelho, Kardec desenvolvendo esse tema importantíssimo e caracterizando Cristo como segunda revelação, né? Que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último J em algumas traduções e iota em algumas outras traduções. O que isso quer dizer para a gente, né? Iota é uma letra grega, porque esse iota ele não se encontra, né, no hebraico antigo. Então, alguns tradutores colocaram como iota, que é uma letra grega, que é uma letra minúscula, mínima, uma letra que significa algo muito pequeno. Então Jesus queria sinalizar, obviamente, que até o único ato minúsculo que fazemos em detrimento à consciência do outro, de encontro com o ensinamento de amor ao próximo, que é o que nós conhecemos, inevitavelmente se liga à nossa consciência e, portanto, deixamos de amar a Deus. Vem nos ensinar que entre nós e Deus existe uma ponte ali que é o próximo. Então, o mínimo detalhe que fazemos, que deixamos, né, reverberar em nossos atos, em nossos pensamentos ainda, porque Jesus também nos fala sobre o erro no adultério, mesmo cometido em pensamento, ou seja, nos fala das situações em que nós vivenciamos no nosso mundo mental, no nosso mundo emocional, porque Jesus já conhecia a psicologia transcendental do espírito humano, sabia das várias personas, né, de uma persona, de um eu individual, obviamente, mas das várias máscaras adaptáveis aos momentos e às situações que nós, porventura, vestimos, mascaramos para estarmos bem com o verniz social, com as conveniências, mas ainda afastados desta divina lei, mas ainda afastados dessa consciência espiritual que nos garante a emancipação de nós mesmos, né? Como viajores aí do infinito e como espíritos imortais. Eu gostaria de saber se o meu áudio permanece bem, se eu estou me fazendo entender, se está tudo bem. Alguém poderia me dar um retorno, por favor? Então eu vou esperar aqui algum comentário e vou continuar, tá bom, gente? Então, o Cristo se coloca, né, como revelador nessa... Obrigado, Jéssica. Nessa circunstância, né, de revelar para o espírito humano, naquele momento do seu caminhar evolutivo, do seu progresso, a proposta de amor exemplificada. É uma moral, é uma ética transcendental que venceu o tempo, que venceu as tentativas do tempo de apagá-la. Começou com qual tentativa? Quem pode lembrar aí qual foi a primeira tentativa de que começou, né, a ser, por exemplo, um tentame ali de apagar essa moral e essa ética, essa revelação, esse ensinamento? Com o assassínio do próprio Senhor, no dia da crucificação. Mas era naquele momento que a semente
morria, vamos dizer assim, né? Naquele triste dia, era o dia em que uma semente morria para nascer o quê? A árvore divina da esperança que iria fazer crescer seus galhos por toda a era. Como ele mesmo fala, estarei convosco até o final dos tempos, até o final das eras, até a consumação dos tempos, seja qual for a tradução, né, que a gente pegue desse ensinamento. Então Jesus, além de nos trazer essa exemplificação do amor, essa proposta de verdade nos nossos atos, ele traz essa proposta de esperança no Sermão do Monte, aonde chega, né, alguém naquele momento em que aquelas pessoas vivem, diz assim: bem-aventurados os que são brandos e humildes e pacíficos, porque herdarão a terra. Aí vocês lá espantados, né, com essa assertiva, diz: meu Deus, não pode. Senhor, o que está acontecendo? Como que pode um brando e um pacífico herdar a terra se a terra está dominada por aqueles que são chamados espertos, pelos mais fortes, é a lei da selva, salve-se quem puder. Aí chega um homem desse falando que a terra vai ser herdada pelos brandos, a gente tem que se rebelar. Será que mudou muito, meus irmãos, meus amigos? Será que já mudou muito o nosso pensamento daquela era até hoje? Será que a gente ainda não tem esses velhos conceitos acerca de que o mundo está perdido, o mundo não tem mais jeito? Onde ele fala: bem-aventurados que padecem por injustiça, porque serão justiçados. E aquele povo olhava abismado e dizia: Senhor, em que tempo? Aonde Jesus sempre disse: meu reino não é deste mundo. Jesus vem nos trazer noções da vida futura, vem levantar a pontinha do véu, né? Com a certeza de que o que nos espera ao limite dessa existência é uma proposta consciencial de reajuste, onde ele diz que ele é o caminho salvador, ele é o caminho, a verdade e a vida. É aquela... meus irmãos, não sei se vocês estão escutando alguns cachorros, que eu estou, e me perdoe pela interferência, mas são lindos, né? Então, ele vem nos mostrar no limite da existência uma proposta de uma vida futura. Ele vem nos mostrar no limite da nossa existência um convite à esperança. Sim, herdarão a terra. Verdade, né? Pela reencarnação. Só que tinham coisas que ele ainda não podia falar. E para isso ele promete um outro consolador. Ele promete futuramente uma próxima revelação. Ele promete ali para nós um novo conjunto de ensinamentos, só que ele não podia dizer tudo agora, porque a gente não poderia compreender naquele tempo, né? A gente não poderia compreender como, por exemplo, o que seria princípio espiritual. Se a gente ainda não tinha entendido, por exemplo, que a matéria, oriunda do princípio material, diferenciada do fluido cósmico universal, né, era a primeira ponderável, era a primeira que nos feria os sentidos. Então nós primeiros precisávamos ter o quê? Um desenvolvimento das ciências, um desenvolvimento do conhecimento, um desenvolvimento, né, daquilo que nós conseguimos perceber sem, por exemplo, ressalva feita à mediunidade, para que depois pudéssemos entender de fato o espírito e o seu significado. Além disto, o significado de uma encarnação, a proposta de uma encarnação, a proposta desse espírito, por exemplo, adentrar a este campo denso da matéria, assim como ele mesmo, Cristo, um dia fez, a fim de nos ensinar e no nosso lado aprender com ele, porque a revelação do Cristo, a segunda revelação, é uma intervenção direta do alto. É onde o nosso divino guia e modelo se personifica conosco, desce até nós, vem até nós,
para nos exemplificar a proposta máxima do amor, aquela que já podíamos compreender, mas que talvez, meus irmãos, até hoje, por conta de nossos interesses, por conta de nossa personalidade, ainda tão evidenciada psicologicamente em nós, ainda não conseguimos totalizar. Eu agradeço a todos pela atenção. Eu espero ter me feito compreensível e convido a todos vocês para a gente fazer uma prece de encerramento, a fim de que a gente possa mais uma vez se reconectar com este Cristo, com Jesus, com o nosso Mestre de amor, né? Para que possa aqui nos iluminar a nossa noite de segunda. Aqueles que se sentirem à vontade de fechar os olhos, podem fechar, a fim de melhor se concentrarem. Aqueles que não puderem, podem ficar com os olhos abertos, mas que todos nós consigamos ir a um lugar tranquilo dentro de nós. O Mestre de amor um dia nos ensinou: se quiserdes vir após mim, toma a tua cruz e segue-me. Divino Cristo de Deus, as nossas dores, adversidades e aflições personificam o peso que nós ainda trazemos como cruz e que precisamos adiante caminhar com ela até o teu divino encontro. Mas essas mesmas adversidades são o ponto de apoio em que muitas vezes nós precisamos para, nesta divina proposta educativa, aprendermos sobre a nossa realidade de espíritos imortais. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa família, a nossa casa. Envolve-nos em teu infinito amor e inesgotável bondade. E permitai, Senhor, que um dia consigamos, como Paulo, falar mentalmente dos nossos corações: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Até lá, sê conosco, Senhor, fortalecendo-nos, inspirando-nos, direcionando-nos o existir. Que assim seja, graças a Deus. Um imenso beijo a todos vocês, um abraço fraterno, amoroso, que Jesus permaneça nos nossos corações, na noite de hoje, todos sempre, nessa semana, nos abençoando. E por aqui eu me despeço. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade.